Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Murilo Romero e vamos dar então seguimento à nossa disciplina de Fundamentos de Ciência dos Materiais, FCM, mais voltado aqui para a parte prática da disciplina. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai dar introdução às três principais classes de materiais, né? Os materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos, ok? Olhando aqui na nossa programação, pessoal, agora que a gente passou a semana de eventos integrados, eu vou dar início aqui para vocês comentar sobre essas três principais classes de materiais, tá? Isso vocês vão ver com mais detalhamento na parte teórica. Então aqui é basicamente uma introdução para vocês poderem dar início à parte teórica. O Júlio vai falar com mais calma sobre esses tópicos, né? Nas aulas. O que é ciência e engenharia de materiais, os materiais e sua composição. E aí vai começar a dar segmento, vai entrar na parte mais estrutural dos materiais, falando da estrutura, dos defeitos, da difusão, para aí chegar no diagrama de fase. Então aqui eu vou dar uma passada bem geral. Alguns conceitos que eu vou falar aqui, talvez vocês não compreendam de primeira, mas vocês vão ver com mais detalhe mais para frente. Mas é a primeira vez para vocês já visualizarem algumas coisas, tá? E aí na próxima aula eu começo a falar já de técnica metalográfica, introdução, que já se eu começar a falar disso muito cedo, talvez não bata tão bem com a parte teórica, tudo bem? Então essa aula hoje vai ser, talvez fique um pouco longa, pois são 3 vídeos, um para metais, um para cerâmicas e um para polímeros, mas vai ser interessante para vocês terem uma boa noção das diferenças entre as três classes de materiais, tudo bem? O nosso cronograma segue igual anteriormente aqui na segunda parte. Para essa parte aqui, pessoal, vocês podem pegar o livro do Callister. Eu acho que o primeiro capítulo ele aborda um pouco essa parte dos materiais, tanto quanto aborda esse primeiro tópico do Júlio também. Ok? Então, pessoal, primeiro ponto. Quando a gente falar de materiais, a gente vai estar sempre trabalhando com esse tetraedro aqui, esse tetraedro laranja, né? Por que a gente estuda os materiais, né? A gente estuda os materiais porque a gente precisa de produtos, né? A gente precisa de aplicações para os materiais, né? Então esse é um tópico que a gente tem aqui, aplicação. Para a gente criar um produto, uma aplicação, a gente precisa processar esse material, né? Ele precisa ser fabricado. Então o outro vértice aqui é o processamento, né? Esse produto, para essa aplicação, ele requer um conjunto de quê? De propriedades. Então, se você quer construir uma garrafa PET, por exemplo, né, você quer que ela seja transparente, que ela tenha um pouco de resistência, que ela seja hermética ao gás carbônico, né, que não tenha tanta passagem de gás carbônico pelas suas camadas. Então a gente tem umas certas propriedades, né, para dar esse desempenho que vai ser produzido, né? E tudo isso é ditado pela estrutura do material. E a gente consegue controlar a estrutura, né, por meio do processamento. Ou a gente consegue controlar as propriedades por meio da estrutura. Então vê que está tudo linkado aqui, tudo bem? Outro ponto importante para vocês saberem e pensar nessa disciplina é que materiais, pessoal, não são fichas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem o aço, você já deve ter ouvido falar do aço, né? O aço, ele não tem uma resistência mecânica X, uma elasticidade Y, né? Existem vários tipos de aço, com diversas composições químicas, né? Existem diversos tipos de aços com a mesma composição, mas produzidos de formas diferentes. Então a gente vai trabalhar muito com faixas de propriedades aqui, tá? O material não é uma ficha, não existe apenas esse valor exato, tudo bem? E quando eu falo de propriedade, pessoal, o que é propriedade? A propriedade nada mais é do que um estímulo externo, né? Uma resposta a um estímulo externo. Então olha esse exemplo aqui que é um exemplo clássico do Callister, né? A gente tem um material chamado alumina, né? Não, que é uma cerâmica, não confundir com alumina, com alumínio, que é um material metálico, tá? A gente tem alumínio num estado que a gente chama de monocristalino, ou seja, ela, na sua estrutura ela só vai ter um grão. E vocês vão aprender mais pra frente o que são grãos com o Júlio, tá?
Olha só, ela é totalmente transparente. Mas se a gente pega o mesmo material que é a alumina, só que ela produz ela de forma policristalina, ou seja, com vários grãos, a gente já tem um certo espalhamento de luz e ela fica opaco. A gente até consegue ver as letras aqui. E se a gente produz essa mesma alumina policristalina e porosa, ou seja, com poros em sua estrutura, ela fica totalmente opaca, a gente não consegue ler. Então, o mesmo material apresenta 3 tipos diferentes de propriedades ópticas aqui, né? E aqui o nosso estímulo é o feixe de luz e a resposta é a passagem ou não dessa luz pela amostra, né? No caso seria transmitância. Então, sempre se atentem a esse tetraedro, ele vai regir todo o comportamento dos materiais enquanto a gente estiver estudando nessa disciplina, ok? Por que a gente estuda os materiais, tá, pessoal? Bem como as suas propriedades, né? Basicamente, para o engenheiro mecânico seria para uma adequada seleção de materiais, ou seja, escolher um produto que funcione bem para uma determinada aplicação, tudo bem? E aí a gente tem que escolher um material que apresenta o melhor perfil de propriedades para aquela determinada função. Às vezes o material que apresenta o melhor perfil de propriedades é o mais caro, né? Nem sempre é o mais viável, né? Então, para engenharia a gente vai ter sempre que levar em consideração essa questão de custo, tá? Porque o custo vai ser bastante importante. Então, às vezes a gente tem um melhor material para fazer um material para uma ferramenta de corte, né? Pode ser o diamante, mas o diamante é muito mais caro e a gente acaba utilizando, por exemplo, um material cerâmico, né? Uma alumina, como eu mostrei anteriormente. Então, os principais tipos de materiais, pessoal, que a gente tem aqui são os metais, né? E aqui tem inglês para vocês treinarem um pouco o inglês. Alloys aqui significa ligas, né? Então, ligas de alumínio, ligas de cobre, ligas de zinco. O que quer dizer liga, tá? Liga é o seguinte, pessoal. O metal puro é só cobre, por exemplo, ou só zinco, ou só titânio. A liga tem o cobre mais adição de alguns outros elementos numa quantidade menor que a do cobre. Então, uma liga de cobre tem a presença de cobre e outros elementos. Uma liga de aço, né, que a gente chama de steels aqui, é basicamente ferro carbono mais alguma coisa. E aí vocês vão ver com mais calma mais para frente na disciplina. A gente tem as cerâmicas aqui, né? Carbeto de silício, alumina, né? A gente tem os polímeros, os elastômeros, né? Que são basicamente polímeros também, como as borrachas naturais, EVA, né? Isoprene, neoprene, e os vidros que entram basicamente aqui nas cerâmicas também. E os materiais compostos ou híbridos, que nada mais são do que a combinação de duas dessas classes juntas, né? A gente vai ter um misto de propriedades, né? A gente pode ter uma propriedade do metal acoplado a uma propriedade do polímero. Então a gente tem um exemplo de composto, por exemplo, em vidros laminados, né, de veículos, que é uma camada de vidro e uma camada de polímero, né? Vidro, polímero, vidro. Aí quando o vidro quebra, ele não sai do carro, ele sai como uma placa, porque o polímero mantém esse vidro quebrado coeso. Quando, por exemplo, toma um tiro, né? Tudo bem? Então esses são os principais materiais que a gente tem. E aí qual família a gente vai utilizar para um determinado projeto vai depender das propriedades, perfil de propriedades requerido para esse projeto, né? E qual perfil de material vai se adequar melhor e dentro dessa classe, qual material específico vai se adequar melhor. Então, para qualquer área da engenharia que vocês forem, vocês vão trabalhar com isso, tudo bem? Então, por exemplo, a gente pode classificar os materiais em um perfil de propriedades, conforme eu falei. A gente tem um universo de materiais, né, uma estrutura hierárquica aqui. A gente passa para a família de materiais, que eu apresentei para vocês. Então, por exemplo, para metais, que é o que a gente vai ver nessa primeira parte da aula, a gente tem a classe dos materiais metálicos. Então, aços, ligas de titânio, ligas de níquel, por exemplo. Dentro da classe de ligas de alumínio, a gente tem subclasses. A série 2000, a série 5000, a série 8000. E dentro de uma classe, a gente tem os membros dessa classe. E cada membro tem seu perfil de propriedades. Então, olha só, materiais não são fichas. Existem vários tipos de ligas de alumínio. Existem vários tipos de aço, né? E elas têm diferentes atributos, diferentes propriedades, ok? Isso é importante vocês terem em mente, tá, pessoal? Então, a gente precisa, né, nesse âmbito de seleção, pessoal, escolher o melhor material para uma determinada aplicação, conforme eu já falei. Isso vai ser bastante importante na tomada de decisões para vocês, futuros engenheiros, tá? E vocês vão ter que saber
de certa forma, para selecionar quais são os membros disponíveis, né? Quais são os membros, os principais membros dos metais, os principais membros dos polímeros, né? Da cerâmica. Deu um problema na fábrica, a gente precisa substituir esse dispositivo. Que material a gente escolhe para substituir esse dispositivo, né? Ah, ele precisa ter essas e essas propriedades. Esse material se adequa mais, né? Então é importante vocês terem uma noção. A gente vai ver com mais calma aqui os materiais metálicos, poliméricos e cerâmicos. Primeiramente com os metálicos. Então a gente vai ter uma visão aqui mais abreviada, apresentando as principais ligas comerciais, as propriedades que governam os metais, as aplicações e algumas limitações, ok? Eu gosto desse slide, pessoal, que ele resume bem as propriedades dos metais. Eu acho que se fosse para vocês tirarem alguma coisa dessas aulas, seria esse primeiro slide, né? Que sempre vai aparecer alguma coisa relacionada a café, aqui à direita. Porque ele vai ser um resumo do que é os metais, um resumo do que é a cerâmica e um resumo do que é polímeros. Então aqui a gente tem uma cafeteira italiana, pessoal. E não sei se vocês já usaram, mas ela é feita de aço inox ou pode ser feita de alumínio também, dependendo do modelo que vocês pegam aí, que são dois materiais metálicos. Os materiais metálicos, pessoal, eles apresentam ligação metálica. Isso vocês já viram em química geral, eu acredito, né? Eles são compactos, né? Eles são bem densos, eles apresentam estruturas compactadas, chamadas de cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada e hexagonal compacto. Professor, o que é isso, pelo amor de Deus? Isso vocês vão ver na aula de estrutura química com o Júlio, tá? Mas é interessante vocês já saberem que essas estruturas são estruturas ditas compactas, tudo bem? Típicas dos metais. Por serem compactas, né? E pelos elementos químicos dos materiais metálicos serem pesados, né? A gente vai ter que os materiais metálicos são densos comparado com as cerâmicas e os polímeros, né? Eles apresentam uma tenacidade à fratura razoável. O que seria tenacidade, né? Seria a capacidade do material absorver a deformação elástica e plástica até a fratura. Então pensa num para-choque, né? Pensa numa xícara caindo no chão. A xícara ela quebra quando cai no chão porque ela não é tenaz, né? Mas se caísse a cafeteira italiana, ela no máximo sofreria uma deformação plástica porque ela tem uma alta tenacidade, né? Eles apresentam uma rigidez relativamente alta, né? E a rigidez aqui vai ser medida pelo módulo de elasticidade. Vocês vão ver mais para frente quando vocês verem MCM. São dúteis, ou seja, eles podem ser facilmente deformáveis, tá? Tem uma grande faixa de resistência mecânica, em grande parte devido à composição química e ao processamento. São bons condutores térmicos e elétricos, então a corrente elétrica e a corrente elétrica e o calor flui muito bem pelos materiais metálicos. Vocês já devem ter percebido isso no dia a dia de vocês. O problema deles é que eles são reativos, né? Então eles tendem a se oxidar. Eles têm baixa resistência à corrosão, com algumas exceções, é claro, né? E aí, pessoal, com base nessas propriedades aqui, a gente pode separar os materiais metálicos em duas classes, basicamente, né? Os materiais, as ligas metálicas ferrosas e não ferrosas. O nome já diz, as ferrosas são aquelas que o ferro compõe o principal elemento do material, e as não ferrosas são todas aquelas que excluem o ferro, né? Então, para as ligas ferrosas, a gente vai ter o ferro fundido, que está no nome, e os aços, que são ligas ferro-carbono, e as não ferrosas a gente tem todas as outras. Se a gente for ver rapidamente as ligas ferrosas, pessoal, que tem como principal constituinte o ferro, né? Elas são produzidas em maiores quantidades que qualquer outro metal, né? O aço é o material metálico mais produzido, tá? São principalmente importantes como materiais de construção e engenharia, né? Vocês até têm MCM, que é materiais de construção mecânica, né? Disciplina. Ele tem uso amplo e diverso devido a 3 fatores. A gente usa o aço bastante, tá? As ligas ferrosas em geral. O aço, o ferro, ele está em abundância na crosta terrestre. A gente consegue extrair e produzir, né? Sintetizar o aço e o ferro fundido de forma bastante barata. É uma tecnologia já bem desenvolvida. E eles são extremamente versáteis. A gente consegue projetar eles de diversas composições com diversas propriedades, né? Essas são as vantagens das ligas ferrosas, como o aço e o ferro fundido, né? Mais pra frente a gente vai ver algumas desvantagens. Olha aqui, os aços, eles são ferro, carbono, e o ferro fundido também. Só que os aços, pessoal, se vocês olharem aqui, né, no diagrama de fase, meu Deus do céu, professor, aqui é um diagrama de fase, né? Vocês vão ver
acho que 3 aulas sobre diagrama de fases com o Júlio. Então essa é a primeira vista de um diagrama bem complicado, à primeira vista, mas não é tão complicado assim, do ferro carbono, tá? O importante aqui para vocês hoje, saber que o aço tem no máximo 1,4 de carbono e os ferros fundidos já tem um valor entre 3 e 4,5 de carbono. Isso vai alterar bastante nas fases que a gente pode obter no material, tá? Isso vocês vão ver mais para frente. Então existem milhares de ligas com diversas composições, a gente pode fazer tratamentos térmicos que mudam a estrutura do aço, tá? Vai mudar essa microestrutura interna, tudo bem? Se a gente for classificar os aços aqui, e eu vou tentar passar mais rápido, que talvez não seja o enfoque dessa aula, a gente pode classificar os aços de acordo com a quantidade de carbono que a gente tem. Em aço baixo carbono, médio carbono e alto carbono. A gente também tem os aços baixa liga e alta liga, né? O que quer dizer isso? Que além do carbono, outros elementos são adicionados. Se for uma quantidade menor que 10% é baixa liga, se for uma quantidade maior que 10% é alta liga. Nesses alta liga se encaixam, por exemplo, os aços inoxidáveis, que apresentam boa resistência à corrosão, e os aços ferramenta, utilizado muito em conformação plástica ou em, como por exemplo, usinagem, né? Materiais para ferramentas de usinagem. A nomenclatura dos aços, pessoal, geralmente ela vai seguir essa regra aqui. Eu não vou falar muito de nomenclatura, só para os aços para vocês, tá? Geralmente a gente tem essa norma aqui da ISI, né? American Iron and Steel Institute, ou da SAE, que é the Society of Automotive Engineers, que segue essa regra mais ou menos aqui. São 4 números, onde os 2 primeiros vai indicar o teor de elementos de liga, de outros elementos além do carbono, tá? Então, por exemplo, o 10 é só aço carbono comum, só tem carbono. Né? O 11 é o aço carbono comum, mas que foi refulsurizado. Não precisa decorar isso aqui, tá, pessoal? Só para você ter uma noção de como é feito a nomenclatura. 15, que tem um pouco de manganês. 40 também. Então, você vai ver muitos tipos. Vê o aço 1020, o aço 4340. Né? Da onde vem essa nomenclatura? Vem basicamente da composição química. Esse XX aqui, né, corresponde à porcentagem de carbono no ferro. Né? Então, como assim? Por exemplo, um aço 1060 é um aço comum, carbono comum, porque ele tem o 10 aqui, que possui 0,60% de carbono. Né? Se a gente pega esse 0,60, multiplica por 100, vai dar 60. Né? Então, 0,6% de carbono, que está naquela faixa que eu apresentei no diagrama de fase. Tudo bem? Analisando de forma bem rápida aqui, pessoal, as propriedades do aço carbono, em geral, eu vou passar bem rapidinho aqui, as propriedades mecânicas, elas são bem sensíveis à quantidade de carbono presente no aço, tá? Ou seja, quanto maior o teor de carbono, mais resistência o material tem e, consequentemente, menor a dutilidade. Quanto maior a resistência de um material, menos dútil ele é, tá? Isso a gente não consegue unir essas duas coisas geralmente juntas aqui, né? Exceto em casos muito específicos. Então, se a gente aumenta a resistência mecânica de um material, ele vai ser mais resistente, geralmente ele é menos dútil, né? Como, por exemplo, uma borracha, ela é bastante flexível, bastante elástica, mas ela não é muito resistente. Já, por exemplo, uma cerâmica é bastante resistente, mas a gente praticamente não consegue deformar ela. Então, a gente tem alguns aços aqui, pessoal. Por exemplo, aqui passando bem rápido, olha só. A gente observa o aço comum, né? Ele praticamente não tem nenhuma adição de carbono. Um exemplo aqui de nomenclatura é o 1010. Ele não é temperável, né? Vocês vão ver isso em MCM2, tá? Ou seja, ele não sofre tratamento térmico por têmpera, que vai formar uma fase chamada martensita, tudo bem? Esse LRT é o limite de resistência à tração, ou seja, a resistência dele é baixa, a elongação dele é alta, e ele é utilizado muito em placas e estruturas de automóveis, né? Já esse ARBL, aço alta resistência baixa liga, ele já apresenta alguns elementos de liga, mas uma quantidade muito baixa, menos de 10%. Um exemplo é o 4310. E aí ele já começa a aumentar a resistência e diminuir a dutilidade. Esse tipo de aço é usado em pontes, torres e vasos de pressão. Né? A gente tem aqui as diferenças, por exemplo, na resistência mecânica, limite de escoamento e limite de resistência à tração, e na dutilidade. Tudo bem? Olha aqui alguns exemplos que a gente pode ter
da aplicação do aço baixo carbono comum na construção civil e em estruturas. Geralmente o aço carbono comum, pessoal, ele vai ser utilizado em componentes estruturais, principalmente carcaças de carro, chapas para tubulação, né? Conforme eu fui falando aqui. Nesses casos a gente não precisa de muita resistência à corrosão, então a gente não precisa utilizar aços inoxidáveis, tá? Geralmente a nossa restrição aqui é restrição estrutural, tudo bem? Aumentando um pouco de teor de carbono, a gente vai ter um aumento na resistência mecânica e uma diminuição na dutilidade, tá? E aqui a gente tem os aços tratados termicamente que já apresentam, aqui tem o comum, pessoal, sempre tem pouco carbono. O tratado termicamente vai ter uma adição de mais elementos de liga, aqui no caso mais do que aqui, tudo bem? Mas ainda não é alta liga, né? A porcentagem de elementos de liga é sempre menor que 10%. Então, à medida que a gente aumenta aqui, a resistência mecânica vai aumentando e vai diminuindo a dutilidade. Basicamente, a gente usa o aço médio carbono para algumas aplicações bem típicas da indústria automotiva, como virabrequins, engrenagens, martelos, pistões, tá? E esses aços já podem ser tratados termicamente, né? Quando eu digo tratado termicamente, a gente faz um tratamento chamado têmpera, que é parecido com... Você já deve ter visto em filmes medievais que a pessoa pega a espada, esquenta e põe na água, né? E a espada fica mais resistente, né? Um tratamento chamado têmpera para produzir uma fase chamada martensita, nosso material, que é bastante dura e aumenta a resistência do aço. Então, se a gente for comparar, por exemplo, aqui, ó, aqui baixo carbono e médio carbono, a resistência aumentou bastante, né? E a dutilidade diminuiu, né? Conforme a gente vai aumentando o teor de carbono. Aqui algumas aplicações que a gente tem, pessoal, virabrequim, vocês vão estudar bastante isso no curso de vocês, talvez engrenagem bastante também, tá? Engrenagem é sempre associada com engenharia mecânica, né? Deixa aqui para vocês lerem algumas outras aplicações. E a gente tem o aço alto carbono, que aí tem mais carbono ainda nessa faixa aqui de 0,6 a 1,4. Todas essas informações, pessoal, eu não quero que vocês decorem, tá? Que a maioria delas vocês vão ver mais à frente no curso. Isso é uma primeira vista para vocês, tá? Geralmente o aço alto carbono comum, ele não tem adição de outros elementos, né? A resistência mecânica vai ser maior ainda e a dutilidade vai diminuindo. Já o aço ferramenta é um aço bastante duro, tá, pessoal? E muito utilizado como para fazer material para conformação mecânica ou para ferramenta de corte, tá? Com brocas, serras e matrizes de conformação aqui. O alto carbono comum ele tem as mesmas aplicações do médio carbono tratado termicamente aqui. Tudo bem? A gente tem algumas fotos aqui, ó, se a gente for comprar os três, baixo, médio e alto carbono, olha só como o limite de resistência à tração, que é o máximo de resistência do material 450, vai para 700 e aqui para 1200 megapascal, tá? Que é a unidade de tensão aqui. E a dutilidade, que é medida em porcentagem, cai de 25 para 20 para 10, ok? Olha aqui alguns exemplos de ligas de aço alto carbono. Uma faca, uma katana, né? Uma espada samurai, tem outras aqui, tá, pessoal? Como ferramentas de corte, né? Brocas de furação, fresa de corte. Isso vocês vão ver com mais calma nas aulas de usinagem. E alta liga, que são os inoxidáveis, ou seja, o teor de outros elementos de liga, como cromo, vanádio, níquel, é maior que 10%. São ligas mais caras, porque entram elementos mais caros aqui. E a gente tem os aços 304, 316, e varia muito tanto a resistência e a dutilidade dessas ligas. E elas têm aplicações em ambientes corrosivos, ou de altas temperaturas, como por exemplo turbinas e fornos, né? Apresentam alta resistência à corrosão. Então são materiais aqui utilizados muito na indústria química, tá, pessoal? Como petrolífera, tá? Como ele tem adição de elementos de liga mais nobres, geralmente vai ser um pouco mais caro que os aços anteriores que a gente viu. E nesse caso, o teor de carbono para esses aços é reduzido, né? É muito importante a classe dos aços inoxidáveis, uma vez que ele permite uma alta gama de variedades de microestruturas e propriedades, tá? Aqui a gente tem alguns tipos de aço inoxidável, pessoal. Mas não vamos entrar em muitos detalhes aqui para vocês, tudo bem? Então, algumas aplicações que a gente tem: indústria petrolífera, indústria química, reatores químicos, vasos de pressão, equipamento cirúrgico, utensílios para cozinha, né? Você já deve ter visto na casa de vocês. Indústria alimentícia aqui é para fabricação de cerveja, está escrito
via aqui em alemão, tudo bem? Então válvulas, e geralmente aplicações mais especiais que requerem que não ocorra oxidação do material, tudo bem? Ou plataformas de petróleo também são utilizadas muito, estruturas de aço inoxidável aqui, em função do ambiente marinho que tende a corroer. Se a gente vai para a indústria nuclear também, utiliza muito para vasos de pressão, trocadoras de calor, materiais de aço inoxidável. E a gente vai para os ferros fundidos, né? Que são ligas ferro-carbono que apresentam um teor maior ainda de carbono, e aí a estrutura do ferro fundido é totalmente diferente da estrutura do aço. O que é importante você saber de ferro fundido? Por que ele tem esse nome, ferro fundido? Porque ele é fabricado por fundição. Ele vai ter um baixo ponto de fusão, tá? Então, ele é um material até de certa forma barato de ser confeccionado, porque para a gente fundir ele é mais fácil, né? Ele tem uma temperatura de fusão menor. Os ferros fundidos, pessoal, existem vários tipos de ferro fundidos aqui, e vários tipos de microestrutura, assim como é para os aços, tá? Em geral, os ferros fundidos eles são bastante duros e apresentam uma alta resistência ao desgaste, alta resistência à compressão, mas eles são frágeis em tração. Isso vocês vão ver muita calma quando vocês estiverem estudando MCM1, tá? Tudo bem? E são materiais muito baratos, mais baratos que os aços, né? Então eles são amplamente utilizados, tá? Aqui eu dou alguns exemplos de microestruturas, mas talvez isso possa confundir um pouco a cabeça de vocês, além de apresentar os tipos de ferro fundidos, né? Se vocês tiverem curiosidade, a gente pode discutir com mais calma isso nas reuniões síncronas, tudo bem? O cinzento aqui que tinha faltado é o mais comum dos ferros fundidos. Então a gente tem alguns produtos aqui, né? Geralmente ferro fundido utilizado na fundição e, por exemplo, halteres de musculação, né? Que são materiais baratos aqui. No caso, ele é muito utilizado para essas bases de estruturas de máquinas e equipamentos pesados, porque ele absorve bastante essas vibrações mecânicas. É um material que tem essa propriedade interessante aqui. Tudo bem? Então passamos bem rápido aqui pelos ferros fundidos e pelos aços, pessoal. Apresentei até um pouco de detalhe adicional, que possa ter confundido um pouco vocês, mas eu quero que vocês peguem o grosso, tá? Nessa primeira aula de hoje, que é apenas uma introdução. Qual é o problema dos materiais ferrosos, né? Se eles são tão baratos, se eles têm abundância, se a gente já conhece como produzir bem, quais são as limitações deles, né? A massa específica é alta. O que quer dizer isso? Eles são pesados, né? Pelo volume que eles têm, né? Eles não conduzem tão bem a eletricidade. Vocês vão ver fiação de aço, né? Nos postes de luz, né? E eles estão suscetíveis à corrosão inerente, né? Então a gente precisa achar outros materiais para outras aplicações. Em algumas aplicações não é válido, não é vantajoso usar o aço. Então a gente vai utilizar outros materiais metálicos, que são as ligas não ferrosas. Entre as ligas não ferrosas, se a gente for ver aqui, ligas metálicas, ligas ferrosas, ligas não ferrosas, a gente tem as ligas de alumínio, as ligas de cobre, magnésio, titânio, metais refratários, superligas, metais nobres, ligas de níquel, ligas de chumbo, liga de estanho, liga de zinco, liga de zircônio, tem diversos materiais, tá? E eles são classificados, de certa forma, agrupados, né? Como, por exemplo, a gente tem os materiais resistentes à corrosão, né? Que são as ligas de cromo, superligas de níquel. A gente tem aqueles que têm boa condutividade elétrica, como cobre e alumínio. Aqueles que têm alta resistência em altas temperaturas, né? A gente não vai abordar todos aqui, tá, pessoal? Só alguns. Mas primeiro a gente vai começar pelos que a gente diz de peso reduzido, ou metais leves. Na verdade, perdão, a gente vai começar pelo cobre. Os metais leves é o próximo, tá? Então o cobre, pessoal, qual é a vantagem do cobre aqui? Ele não é tão resistente quanto o aço, mas ele é muito fácil de conformar. Lembra que eu falei que quanto mais resistente, menos difícil, menos dútil, né? O cobre ao contrário, ele é muito dútil e muito resistente, tá? Aqui tem alguns conceitos a mais adicionados aqui, mas o mais interessante aqui, pessoal, é que o cobre ele apresenta uma excelente condutividade elétrica e térmica. Então, geralmente o cobre vai ser utilizado em aplicações que envolvem esse requisito. Tudo bem? No caso aqui, tubulação, porque é fácil de conformar, e fiação de cobre para
processo de energia elétrica, fiação elétrica, né? A gente também tem ligas de cobre, ou seja, adiciona zinco e aqui adiciona estanho para fazer outras aplicações diversas, como instrumentos musicais, moedas, componentes eletrônicos, tá? É interessante a gente falar que o cobre aqui, ele é mais caro que o aço, né? Então vai ter que ser utilizado realmente quando a gente precisa. Ele é cerca de 6 a 7 vezes mais caro que o aço e cerca de 3 a 4 vezes mais caro que o alumínio, tudo bem? Então aqui algumas outros tipos de aplicações para o cobre. A gente tem as ligas leves, que corresponde ao titânio, magnésio e alumínio, são ligas que têm uma densidade menor do que o aço e que os outros materiais. Por exemplo, a densidade do alumínio é 2,7, do magnésio 1,7 e do titânio 4,5. Se a gente for ver a densidade do aço, é bem mais alta, é 7,9. Então essas ligas, elas substituem o aço em aplicações que requerem um baixo peso específico, né? Então a gente começa aqui pelo alumínio, que é bem leve, vocês conhecem bem o alumínio. Basicamente o que interessa aqui para vocês, pessoal, é que o alumínio é fácil de conformar igual o cobre, né? Por isso que a gente tem alumínio em várias formas de chapas, né? Papel alumínio, a gente consegue conformar bem o alumínio. E ele possui uma boa condutividade elétrica e térmica, né? A principal limitação do alumínio é que ele tem uma baixa temperatura de fusão. Então a gente não consegue utilizar muito alumínio em altas temperaturas, tá? Uma das aplicações mais comuns do alumínio aqui é para latas, né? De cerveja ou de refrigerantes. Alguns conceitos que estão aqui, acho que é melhor eu não abordar, que talvez confunda um pouco vocês, tá? As aplicações principais aqui, por exemplo, do alumínio, pessoal, vai desde estruturas de aeronaves, cabos de eletricidade, partes automotivas, tá? E é interessante essa parte de meio de transporte ser feito de alumínio, porque a gente precisa salvar um pouco de combustível. Olha só, aqui tem alguns exemplos de nomenclatura de ligas de alumínio, né? Geralmente tem essa nomenclatura formada por dois As, a série que o alumínio pertence, a gente viu no começo da aula, né? E aí o membro da série acaba especificando ao final. As ligas de alumínio, elas apresentam essa característica importante, pessoal, que é uma alta resistência específica, né? Ou seja, ela é bastante resistente para o peso dela, né? Ela não é mais resistente que o aço, mas comparativamente ao peso que ela tem, ela apresenta uma resistência específica maior que a do aço. Por que isso é bom, pessoal? Porque se a gente tem essa liga que apresenta essa propriedade, ela consegue suportar uma carga maior para um peso menor, né? Então, por exemplo, a gente pode implementar isso na área de transportes, que nem eu falei do avião, né? O que vai acontecer se a gente coloca um material que faz a mesma função utilizando uma menor quantidade de peso? A gente tem que transportar menor peso. Se a gente tem que transportar menor peso, a gente vai diminuir o peso geral do transporte, a gente vai gerar uma diminuição no consumo de combustível, então uma economia aqui de gasto com combustível e uma redução na emissão de poluentes. Então é bom para o meio ambiente. Então essa é uma aplicação boa para ligas de alumínio, para carcaça e chassis de carros, por exemplo. Outras ligas não ferrosas, por exemplo, magnésio. O magnésio é baixíssima massa específica, tá, pessoal? Também apresenta baixa temperatura de fusão, baixa resistência à corrosão. Então aqui tem várias descrições aqui do magnésio, tá? São bastante reativos, geralmente eles pegam fogo quando você está produzindo, tá? Muito utilizado para componentes eletrônicos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, eu acho que talvez isso aqui seja muito para vocês. Algumas ligas de magnésio aqui, né? Aplicações de ligas de magnésio são iguais às de alumínio, só que mais avançado ainda. Então, para a área de bicicleta, por exemplo, carcaça de míssil de fuzil, a carcaça do míssil, né, ela tem que ser bem leve, então utiliza o magnésio. Não, são aplicações eletrônicos, dispositivos eletrônicos podem ter algumas coisas de magnésio para diminuir os pesos, né? Basicamente, o magnésio, ele quando não adicionado em outros metais, ele vai estar competindo com os plásticos de engenharia, né, que são plásticos com maior resistência mecânica. Os plásticos também são bastante leves. O titânio, que é um material fantástico aqui também, pessoal, ele possui uma alta reatividade química em altas temperaturas, né, e um alto custo. São as duas propriedades negativas que está em vermelho aqui, né? Então o titânio é bastante custoso e ele reage muito em altas temperaturas com oxigênio, por exemplo, acaba degradando. Mas tirando isso, as propriedades do titânio são excelentes. Ele é extremamente resistente, é leve,
tem um alto ponto de fusão, baixo módulo de elasticidade. Isso é importante aqui, pessoal, para aplicações biomédicas, tá? Para substituição de osso por implante de titânio. Isso é importante, o módulo ser baixo. E eles têm boa resistência à corrosão, né? Coisa que os aços não têm muito, né? O titânio pode ser utilizado também numa gama enorme de aplicações, como carcaça de submarino, carcaça de foguetes, geralmente aplicações de alto rendimento de engenharia, tá? E tem diversos tipos aqui de ligas de titânio para serem observadas também. Então você vê que o universo dos materiais é bem vasto, né, pessoal? A gente pode ir para os metais refratários, que são os metais que apresentam temperatura de fusão extremamente altas, tudo bem? Nesse caso, eles têm vocês lembram da aula de química geral, né? Eles apresentam a ligação metálica e nesse caso é uma ligação bem forte, por isso que eles demoram para se separar, né? Quando a gente tenta elevar a temperatura aqui, né? Então eles têm uma alta força de ligação, consequentemente um alto módulo de elasticidade, ou seja, são bastante rígidos, tá? E também possui uma boa resistência mecânica aqui. Aplicações que a gente tem para, por exemplo, tungstênio, né, filamento de lâmpada, eletrodo de solda, tudo bem? Pode ser utilizado como elementos de liga em aços inoxidáveis, em aços ferramentas, tá? Algumas das aplicações que a gente tem aqui. A gente tem as ligas, os metais nobres, aqui já chegando no fim da aula. Eu acho que tá ficando meio comprida a aula, mas eu tentei dar uma resumida aqui nos tópicos, tá, pessoal? Os metais nobres são outros tipos de classe de metais que já tem uma aplicação voltada para uma outra área, né? Eles já são mais caros, mas eles apresentam algumas propriedades muito interessantes. Eles são excelentes resistentes à corrosão e possuem uma altíssima condutividade térmica e elétrica. Só que são caros, né? Então ele acaba sendo utilizado para aplicações bem específicas, como em joalheria ou em contatos elétricos de circuitos eletrônicos, para fabricação de termopares de platina, catalisadores, né? Então aqui alguns exemplos de joias e para um processador eletrônico. Certo, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês de materiais metálicos. Eu espero que vocês não se assustem. Talvez os slides tenham sido montados aqui com informações muito adicionais, mas eu quero que vocês peguem mais a base, né? O que são os metais, as principais diferenças entre esses metais que eu apresentei para vocês. Tudo bem? Então, qualquer dúvida vocês podem perguntar na aula síncrona, mas agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que é sobre os materiais cerâmicos e poliméricos, ok? Vamos lá, pessoal.